Graça e paz a todos. Nesse vídeo aqui, vamos falar sobre os terremotos que vem acontecendo, pelo mundo nos últimos tempos. A quantidade tem aumentado bastante. A gente vê que isso se tornou mais recorrente, Quase todos os dias você sempre está vendo notícias de terremoto e abalo com mais frequência. Então a gente vai falar sobre isso. Antes de começar aqui, se inscreva no canal, deixe um like, tá? Também deixe seu comentário e acesse os links aqui na descrição para o nosso Telegram, para os cursos que estão disponíveis aqui e também clique aqui embaixo em Seja Membro para se tornar membro do canal e ter acesso aos conteúdos exclusivos. Então vamos começar aqui. A gente sabe que com o avanço da inversão magnética, a aproximação dela, está havendo um enfraquecimento do campo magnético terrestre. É tanto que eles mesmos falam aqui, o campo magnético da Terra, aqui é segundo a visão deles. O campo magnético da Terra enfraquece devido a alterações naturais nas correntes de ferro e níquel líquidos do núcleo externo do planeta, que funcionam como um dínamo gigante. Essa flutuação na intensidade é um processo cíclico e normal da dinâmica interna da Terra, havendo indícios de que pode preceder uma futura inversão de polos, que é a inversão magnética. Então a gente sabe que conforme a inversão vai avançando, vai havendo também a diminuição do campo magnético. É como se fosse, já que a gente vive na Matrix, você vai ter falhas, Você vai ter esse mundo se desmanchando. É isso que é Apocalipse. O que é Apocalipse? É o mundo, a construção que foi feita, O mundo material sendo desconstruído. Por isso que você vê terremotos, por isso que você vê todos os tipos de desastres naturais acontecendo, porque é simplesmente, imagine uma realidade se desmanchando. Basicamente é isso. Então você tem essa diminuição no campo, para que em certo ponto haja inversão magnética, e você tem o céu azul sai e vem agora a chegada do céu vermelho, entendeu? Porque como vocês já sabem, se vocês acompanham aqui, vocês sabem, você tem céu azul em cima, e o céu vermelho embaixo. O campo magnético, da mesma forma que ele explode para um lado, ele explode para o outro. Ele cria a realidade de um lado e também do outro. Mas não é exatamente assim, porque não é em cima e embaixo, sabe? É diferente. É como se, imagina que você tem um espectro invisível e outro visível. O céu azul, ele é visível aos seus olhos, E o céu vermelho você não enxerga, porque o céu vermelho, quando ele chegar, é espiritual, entendeu? Então agora você não pode ver ele, mas ele é o principal, porque o mundo material vem do espiritual, entendeu? Que é esse relógio aqui que você vê, Você vê o relógio, tá vendo? O vermelho aqui representa o relógio principal, que é o espiritual. E os outros são relógios do mundo físico, entendeu? É como se fosse um delay. Imagina que algo acontece no mundo espiritual e depois se manifesta na matéria, entendeu? A mesma coisa é no firmamento. Quando você tem um sinal no firmamento, as consequências daqueles sinais podem vir depois aqui na Terra, entendeu? Então, vamos para as escrituras aqui. Esse vídeo aqui vai ter duas partes. Nesse aqui eu vou focar nas escrituras e no próximo a gente entra nos terremotos. Se a gente ler aqui, primeira coisa, na verdade, a gente sabe, como já expliquei aqui, que o Sol, Lua e estrelas foram criados para marcar tempos e sinais. O Criador deixou a Lua no céu, o Sol, tudo para marcar tempo. Gênesis capítulo 1, versículo 14. E disse Yahweh: haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Entendeu? Então ficou para sinais. E como eu já expliquei aqui, a lua U, como você está vendo aí, ela representa esse movimento do firmamento se movendo para o centro da Terra verdadeiro, para Polaris encontrar a Bifrost, se alinhar com a Bifrost, que é a porta do céu, que é a volta do Messias, não é isso? Então quando você vê a lua U, que é nesse formato aí que você está vendo, que antes, nessa fase, ela parecia a letra C, mas agora a lua está fazendo um giro de 360 graus, Ela agora está nessa posição da letra U, entendeu? E isso mostra esse movimento do domo para o centro, mostrando que um terço da Terra vai para a escuridão, entendeu? Vai para o gelo. Então, um dos motivos que você vê o avanço de tantos desastres naturais, terremotos, tempestades, tudo que você vê no mundo, se você está prestando atenção nisso, porque isso revela, mostra a volta do Messias, Quem não enxerga isso é porque está cego, Mas se você está com olhos abertos, você percebe que realmente estamos em um tempo de consumação de era. E então, se você tem o firmamento, que é o que domina tudo aqui, o que cria tudo aqui, porque o firmamento é a palavra do Criador, o código-fonte, é onde tem a origem de tudo. Se esse domo elétrico está se movendo, você vai ter as consequências aqui na Terra, É como se você, na verdade, você está debaixo de uma tenda. Nós estamos aqui na Terra, dentro das águas, do Tesseract, do cubo, e embaixo de uma tenda, entendeu? E essa tenda, acima dela tem as águas, e aqui em cima tem o mundo material que a gente conhece.
Mas, como está escrito, né? As águas acima do céu. Nós estamos em uma porção seca, só que estamos dentro das águas. Que seria essa imagem aqui que vocês já conhecem, quem acompanha aqui o canal. Então você tem aqui, ó, Salmos, capítulo 19, versículos 1 em diante. Os céus declaram a glória de Yahweh, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Não há linguagem nem fala onde não se ouça a sua voz. Versículo 4. Mas a sua voz ressoa por toda a terra, e as suas palavras até os confins do mundo. Nos céus, ele armou uma tenda para o sol. Entendeu? Então, como que ele criou a terra na porção seca? Como está escrito lá, né? Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra do Criador de Yahweh foram criados céus e terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste. Então ele criou a porção seca do meio da água. Quando ele disse haja luz, ele ligou o campo magnético e a água ela é diamagnética. O que é isso? A água é repelida por um campo magnético. Se você pesquisar aí, você vai ver. Entendeu? Então, quando ele ligou esse campo magnético, ele repeliu as águas e criou aqui a porção seca, que é o nosso mundo que a gente conhece. Então, você tem o domo de quartzo, você tem o domo de gelo, e embaixo do domo de gelo, o domo elétrico, que é a projeção das estrelas, do Sol e da Lua, que você vê nos céus. Entendeu? Eu estou passando por cima porque eu não posso também, todo vídeo que eu fizer, eu não posso retornar desde o início para explicar, né? Caso você não acompanhe aqui, você tem que voltar lá nos vídeos mais antigos para acompanhar desde o início. Mas eu acho que deu para você entender. Agora aqui, ó. Isaías capítulo 40, versículo 22 em diante. Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. É ele que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Ó, lembra que o verbo se fez carne e habitou entre nós? Então é como se o verbo, Cristo, o Criador fez uma tenda e o verbo se fez carne e acampou aqui dentro com a gente. Entendeu? O verbo Cristo não se fez carne? Foi quando Cristo se fez carne para fazer o sacrifício. O que reduz a nada os príncipes e torna em coisa vã os juízes da terra. Por que ele fala isso aqui? Ó? O que reduz a nada os príncipes são os exaltados, né, da terra. Porque esse mundo aqui, ó, quando você vê um terremoto, você tem que lembrar que na configuração que está para chegar, que é a do céu vermelho, tudo é uma planície. Está escrito aqui, eu vou ler aqui para você entender. Tudo aqui vira planície. Entende? Então esse mundo é como se ele fosse dissolvido. Imagine que isso aqui, ó, se der um terremoto, isso aqui tudo vira líquido, que é a liquefação de solo, e tudo vai ficar plano, entendeu? Tudo vai ficar nivelado. E aí quando esse momento chegar, os exaltados, né, aqueles que querem a glória humana, não vão ter mais nada, não é isso? Ou até mesmo nós, se nos perdermos na terra, né, no que é material, também vamos ter essa sensação, né, de que tudo aquilo que a gente buscou e acreditou se tornou em nada. Versículo 24. E mal se tem plantado, mal se tem semeado, e mal se tem enraizado na terra o seu tronco. Já se secam, quando ele sopra sobre eles, e um tufão os leva como pragana. A quem, pois, me farei semelhante, para que eu lhe seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Levantai ao alto vossos olhos, e vede quem criou estas coisas. Por quê? Porque quando você olha para o alto, você vê o firmamento, você sabe que ali é o código-fonte, é a palavra. Quem criou não foi a palavra? Por isso que ele fala, levantai os olhos para o alto e vede quem criou, porque quem criou foi o código-fonte, o firmamento que você vê, que é uma projeção da palavra do Criador. Entende? Por isso que está escrito que a palavra dele está firmada no céu para sempre. Então, levantai os vossos olhos e vede quem criou estas coisas. Foi aquele que faz sair o exército de estrelas segundo o seu número. Ele as chama a todas pelos seus nomes, por causa da grandeza das suas forças, e porquanto é forte em poder, nenhuma delas faltará. Aqui é o exército do Criador, que é o exército de anjos, não é isso? Estrelas são anjos. Agora aqui, preste atenção. Zacarias capítulo 14, versículo 5. Vocês fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então o Senhor, o meu Yahweh, virá com todos os seus santos. Tá vendo? Fugirão como fugiram do terremoto, entendeu? Aqui é nova configuração. A terra será nivelada. Aqui, versículo 9 agora. Zacarias capítulo 14, versículo 9.
O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só será o Senhor, e um só será o seu nome. Toda a terra se tornará planície, desde Geba até Rimon, ao sul de Jerusalém. Entendeu? Então você vê que o Criador é tão misericordioso que ele vai mostrando exemplos. Ele não faz tudo de vez. Ele sempre vai dando sinais, dá um evento aqui, outro ali, para as pessoas irem acordando, né? Porque se ele fosse realmente despejar toda a sua ira, não era para sobrar nada aqui. Mas ele vai fazendo aos poucos para a gente acordar e, como sempre é a mensagem, buscar santidade, arrependimento e crer no sacrifício do Messias, né? Porque é isso que importa. Porque aqui, quando a gente fala de mudança, de inversão magnética, mudança de céu, você tem que entender que é uma mudança de configuração. É como se você vai destruir algo, né, para trazer outra coisa. É a quebra do tempo, porque aqui no céu azul o tempo é Cronos, céu vermelho o tempo é Kairos, né? E a proporção é 1 dia para 1000 anos, porque como está escrito, para o Criador, 1 dia como 1000 anos e 1000 anos como 1 dia. É a proporção de tempo do tempo Kairos para o tempo Cronos, que é a junção do Tesseract, né? Você tem o Kairos, que desacelera a luz do Aion, que é o mundo espiritual verdadeiro, e você tem o cubo de Cronos, que já é a criação da matéria, do tempo Cronos, onde tudo nasce, cresce, envelhece e morre. Agora aqui, ó, Isaías capítulo 40, versículos 4 e 5. Todos os vales serão aterrados, e todos os morros e montes serão aplanados. Os terrenos cheios de altos e baixos ficarão planos, e as regiões montanhosas virarão planícies. Então o Senhor mostrará sua glória, e toda a humanidade a verá. O próprio Senhor, Yahweh, prometeu que vai fazer tudo isso. Entendeu? Tudo vai virar planície. Agora você imagina a proporção do que tem que acontecer aqui, terremoto, para que isso aconteça, né? É muito grandioso, é algo inimaginável. Mas como a gente sempre fala aqui, para você não ter medo e não temer a nada, porque o lugar onde você tem que estar e onde você tem que depositar sua confiança é debaixo das asas do Criador, porque Ele é seu Pai, é Ele quem te protege. Não é isso? Então nada de ansiedade, nem de medo. Agora, mesma coisa em Apocalipse. Apocalipse capítulo 6, versículo 14 em diante. E o céu retirou-se como um livro da vida, né? Vocês já sabem, que se enrola. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares, porque nova configuração, não foi isso? Código-fonte, o céu, o firmamento é o código-fonte. Imagina o seu celular, vou repetir o que eu sempre falei aqui. Imagina seu celular tem um código-fonte. Tem uma programação por trás do que você enxerga, entendeu? Aqui, o que você vê aqui é a interface. A mesma coisa é o firmamento. Lá está a palavra e aqui está a manifestação da palavra de forma material. Por isso que Cristo, quando nasceu, apareceu a estrela de Belém, entendeu? Porque tem que estar escrito no livro da vida para aparecer aqui na Terra. Tanto é que hoje não existe mais a estrela de Belém. Por quê? Porque Cristo não está mais aqui com o corpo carnal, né? Por isso que a estrela de Belém não existe mais. E aí, continuando, versículo 15. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Está vendo a armadilha? Essas pessoas que fazem bunkers, né, os bilionários, tudo aquilo ali, aquelas montanhas, tudo vai desabar, né? Então não adianta de nada você se esconder. Ali basicamente é um cemitério. Porque se você faz um bunker no lugar desse, mas tudo vai ser aplanado e aterrado, né? Você vai ficar preso lá. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Entendeu agora? Por isso que a mensagem aqui sempre foi arrependimento, santidade e crer no sacrifício do Messias. A mensagem aqui não é modelo de terra, não é questão de quem está certo, quem está errado. A mensagem aqui é para você se consertar com o Pai, né? Não é para você provar que você está certo em um ponto, não. A mensagem aqui é sempre para você buscar santidade, arrependimento e crer na palavra, crer no Messias, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você vê esses eventos, saiba que é seu Pai vindo te buscar e que é motivo de alegria. Não é nem para você temer. Claro que você tem que estar atento, né? Claro que você tem que estar informado, mas lembrando sempre que o que importa mesmo é a salvação, tá certo? Então vou parar por aqui e no próximo vídeo eu continuo esse assunto. Mais uma vez, se inscrevam no canal, tá? Compartilhem esse vídeo, deixe seu comentário aqui embaixo, porque o comentário ajuda muito no engajamento, tá? Acesse o link da descrição para o nosso Telegram, para o curso Toque do Criador que vi depois do raio, e também para o curso Quebrando Padrões Mentais. E também clique aqui embaixo em Seja Membro, para se tornar membro do canal.
E é isso, que a paz do nosso Senhor esteja com todos vocês e até o próximo.